Bom, eu convido agora para vir aqui para o palco a Zilda Costa, da H2 Energy, né? Mais um assunto pertinente ao tema que nós estamos debatendo. Por favor, fique à vontade, Zilda, é com você agora, tá bom? Bem, dando continuidade ao que a Bárbara estava falando, esse painel, ele traz um pouquinho de cada coisa para dar uma visão geral. Então, Bárbara falou de CMS e eu vou falar de política. Ela já me introduziu aqui na minha apresentação. A minha pauta ficou como cenário político e onde a GD está envolvida nesse cenário, né? Eu sou membro do conselho da H2 da ABGD, sou diretora de regulação de energia da H2 Energy e venho com um histórico de implantação de usinas remotas desde 2015 em empresas grandes do setor. E eu queria fazer um panorama de onde a gente está hoje, porque é importante o nosso cenário político. Antes, eu queria dar uma equalizada aqui em todo mundo, de onde a gente veio e onde a gente está hoje, né? Eu não sei se todo mundo sabe, a gente começou com geração distribuída com a Resolução 482 em 2012, com uma pequena penetração no mercado, atendendo apenas a geração junto à carga, só telhado. E essa resolução ela não atendia a boa parte do mercado, aos grandes consumidores, ao varejo, à telecom, ao comércio. Então, eu me lembro do dia que eu tive com a Bárbara, em 2015, lá em Brasília, no finalzinho do ano, para a gente aprovar a 687. E a gente, como setor, a gente escreveu aquela resolução. Me lembro que a Bárbara estava no Greenpeace na época, estava até falando com a Raquel. E por isso eu mostrei, eu estava na Embratel, Claro e NET, que é uma empresa do Grupo Claro. E por que a gente foi a Brasília? Porque esse boom da telecom ele começou ali. A 482 ele não atendia a telecom, só a Claro tinha 55 mil unidades de consumo em baixa tensão. Então, ela fomentou esse trabalho, junto com as outras operadoras, para a gente aprovar a 687, que permitiria hoje o que a gente vê de usinas remotas no Brasil. E aí veio todas as outras telecoms, veio banco, veio também varejo. Hoje a gente pode atender varejo que não tem telhado, porque a gente fez um trabalho lá em 2015 aprovando a 687. É um orgulho muito grande ter participado de todo o processo regulatório, assim como vários dos meus colegas aqui do setor. E hoje a gente aprovou a Lei 14.300. Eu digo hoje porque, olhando o cenário aqui de 10 anos, né, é muito recente, foi dia 6 de janeiro, foi publicada no Diário Oficial no dia 7 de janeiro, e ela chega num marco legal, não é mais um marco regulatório, no momento que a geração distribuída atingiu 10 gigas. E o que fez a geração distribuída atingir esses 10 gigas foi todo o investimento que os grandes consumidores buscaram a redução de energia em detrimento até do volume de tarifa que a Bárbara acabou de mostrar. Como eu posso gerar a minha própria energia, reduzir o meu consumo com base na legislação que a gente tem e continuar no mercado tentando uma melhor legislação para esse mercado. Eu queria falar um pouquinho de política, então. Já que a gente equalizou de onde veio a GD e onde que a gente está, falando de política, eu queria dizer para vocês quais são as maiores preocupações mundiais. E aí a gente que trabalha com sustentabilidade, com meio ambiente, com ESG nas empresas, a gente vê que existem muito material apontando que as principais preocupações do mundo são segurança alimentar, o uso adequado de água, né? Lixo marinho, como educar melhor os nossos jovens, finanças sustentáveis, desigualdade social e a transição energética mundial. E aí a gente está nesse cenário com a transição energética mundial com o GD. A importância de geração distribuída renovável em qualquer fonte, seja eólica, seja biogás, seja biomassa, seja solar, e o boom da energia de geração distribuída é o solar, principalmente por atender ao residencial. Então, como a gente tem quase
acho que 90% das unidades consumidoras atendidas no residencial, não em potência, mas em quantidade, a gente precisa falar da importância da energia renovável e a importância do solar nesse setor. Os custos ambientais, eles são evitados com o uso de energia renovável. A emissão de carbono é evitada, os benefícios econômicos na localidade, ele melhora o fornecimento de energia local, porque a geração distribuída ela não caminha para o ponto de consumo, ela fica na localidade da geração remota. Ele melhora, ele diminui o acionamento das térmicas. Então, a gente, com o uso de energia renovável através de geração distribuída, tem um menor acionamento das térmicas e a diminuição de uso de combustíveis fósseis. Então, a gente, falando em geração distribuída, que só utiliza energia renovável, a gente está alinhado com as maiores preocupações mundiais e está dentro da importância da energia renovável. Não posso deixar de falar do uso de água também, porque a nossa geração matriz brasileira principal é hídrica. E a gente pensa que o uso da água é somente para gerar energia, e a energia que chega na nossa casa tem muito mais do que geração de energia elétrica, né? A gente tem o consumo próprio das famílias, nas cidades, nos comércios, a gente tem irrigação, navegação, abastecimento industrial, lazer, e um dos itens é a geração de energia elétrica. Então, hoje, há um trabalho muito grande de preocupação com crise hídrica para que a gente mude um pouco o uso das hidrelétricas, o uso da água para a geração de energia hidráulica. Que a gente use a solar, a eólica, a biomassa, tudo em contingência para diminuir um pouquinho a reserva, as hidrelétricas, mesmo com reserva, não GD, e o fio d'água com GD. Né? Gostaria de falar desse momento de transição energética. O mundo, politicamente, economicamente falando, e a gente viu muito isso na COP26, ele está falando em 3Ds, 3Ds da transição energética, que é descarbonização, descentralização e digitalização. No Brasil, a gente é diferente, a gente é muito criativo, a gente incluiu 2Ds ali, que é o momento que a gente está vivendo político, econômico e social. A gente incluiu o desenho de mercado, que é a modernização do setor elétrico, então é o 4D dessa transição energética. E o que é esse desenho de mercado? Nós estamos passando pela aprovação de um PL no Congresso, chamado 414, que é o da modernização do setor, que vai incluir a entrada do mercado livre, baixar a régua do mercado livre, entre outras modernizações trazidas para o setor de energia elétrica. Então, a gente vê que o desenho de mercado, esse outro D, é um momento brasileiro, e a democratização com o uso e a ascensão da geração distribuída. Então, os 5Ds brasileiros, eles somam os 3Ds mundiais, acrescentam a modernização do setor elétrico e acrescentam o uso da geração distribuída, que é democrática. Aquele democratização é levar o uso da geração de energia própria a cada casa, cada residência, cada comércio. Então, a gente está alinhado e ainda suplanta a transição energética mundial. A geração distribuída e a transição energética como um todo, ela traz vários benefícios ambientais, sociais e técnicos e econômicos, que eu não vou falar cada um, porque eu já estou excedendo aqui o meu prazo, o meu tempo, mas eu gostaria de focar principalmente nos benefícios sociais, que a geração distribuída ela reduz o custo que as famílias brasileiras têm com energia, ela melhora o fornecimento local, ela reduz o uso de combustíveis fósseis e possibilidade de contratação de serviços ancilares. Ou seja, nós poderemos fornecer serviços como geradores para as distribuidoras. Eu gostaria de falar um pouquinho como todo esse panorama de geração distribuída ele foi possível através do crédito. Então, a gente vê que a geração distribuída é muito
fomentada por financiamento. E a gente tem nos grandes usinas, quem está fornecendo esse financiamento a grandes e médios investidores é o Bradesco, Caixa Econômica, Santander, Meu Financiamento Solar, BTG Pactual, Itaú. Esses são os bancos que estão financiando os grandes construtores de usina remota. E do lado do microcrédito, a gente vê que, politicamente, e o meu papel hoje é falar de política, há uma desigualdade social muito grande, porque o residencial ele não oferece a garantia que aquele empréstimo vai ser recuperado, ele é difícil de aprovar o financiamento numa instituição financeira. O usuário do sistema, muitas vezes, não tem propriedade do telhado. Você mora numa casa que não é sua propriedade, então você vai deixar um ativo instalado lá, como residencial. Se você sair, ele fica naquela propriedade. A melhora não tem envolvimento de mão de obra local para poder fazer aquele trabalho. Aí a gente ainda tem problema de capacitação. A melhora do aspecto social local de qualidade de vida após a implantação do sistema, isso para trabalhos em comunidades. A gente não tem esse levantamento para incrementar esse financiamento de microcrédito, entre outros pontos. Então, há uma desigualdade entre quem quer gerar sua própria energia, principalmente pelo valor desse sistema solar. Eu fiz um levantamento de um sistema solar para atender uma família de 4 pessoas, com um consumo médio de 500 kW mês e uma fatura de energia da média de R$ 300 de família brasileira média. Esse sistema ele ficaria utilizando logística, fornecedores do mercado e mão de obra local, ficaria uma média de R$ 21 mil. Aí você diz para uma família brasileira que ele paga R$ 300 de energia por mês, mas ele tem que colocar upfront, como a gente diz, imediatamente 21 mil num sistema, sendo que ele poderia pagar R$ 300 todo mês de conta de energia. Para uma família que a conta de luz pesa no orçamento, o sistema não é viável. Então, a importância do microcrédito, a gente investir em políticas públicas que financiem esses sistemas para o crescimento residencial. Sobre o marco legal de geração distribuída, a Lei 14.300, falando ainda de política pública, o marco legal traz, entre outros itens, a criação do Programa de Energia Renovável Social. Esse programa ele vai ser implementado junto às distribuidoras, levando obrigatoriedade de efetivamente implantar projetos sociais. Então, eu gostaria de ler com vocês, porque vai fazer parte da nossa pauta de agenda de votação nesse ano, prestar atenção nesse mesmo tipo de programa para os nossos deputados federais, deputados para toda a cadeia presidenciável, os governantes todos, né, os governadores, o que ele está trazendo de efetivo para a sua cidade, para o seu país. Fica instituído o Programa de Energia Renovável Social, destinado a investimentos de instalação de sistemas fotovoltaicos e de outras fontes renováveis na localidade ou local ou remota compartilhada aos consumidores da subclasse residencial baixa renda. E como efetivamente isso vai ser feito? Os recursos financeiros desse programa são oriundos do Programa de Eficiência Energética, de fontes de recursos complementares ou ainda de outras parcelas de receitas das atividades exercidas pelas distribuidoras, convertida para modicidade tarifária nos processos de revisão tarifária. A concessionária vai enviar um plano de trabalho ao Ministério de Minas e Energia, detalhando esses investimentos, vai realizar uma chamada pública para a implementação das instalações e ela poderá ainda adquirir o excedente de energia dessa família, desse programa. A agenda política para o incentivo de uso renovável, ela deve se tornar um plano de governo e não um plano do governante, em qualquer fonte. Nós vamos ter eleições esse ano para governador, nós vamos ter eleição para deputado federal, nós precisamos prestar atenção em quem as nossas empresas, as nossas famílias estão apoiando, e se ele tem uma pauta minimamente focada no meio ambiente, na energia renovável, porque esse é o nosso setor, nós estamos inseridos nesse programa.
empregabilidade maior para cada um de nós, né? O Brasil tem fontes de energias inesgotáveis em qualquer fonte para gerar geração distribuída. E, para finalizar, a agenda política para o incentivo de uso das renováveis, fomentando que se torne um plano de governo, eu coloquei aqui alguns itens, como a utilização crescente da energia deve ser uma pauta desse governante, aumentar o uso de energia de fontes locais, incentivar o uso das renováveis na sua infraestrutura pública. Um jeito que a gente vê se as prefeituras, os governos estão incentivando a energia renovável é observar as instalações públicas, creches, delegacias, hospitais. Nada público tem energia solar. Ou, não vou dizer nada, algumas cidades já têm, né? A maior parte não tem. Acessibilidade ao microcrédito, como eu já falei, fortalecer o programa de energia renovável social, tomar decisões transparentes de contratação das térmicas. Nós queremos saber por que os próximos leilões não podem ser renováveis, continua sendo térmica, né? Incentivo do uso de emprego local no leilão de energia. Se há uma cláusula onde ele obriga o ganhador do leilão a contratar mão de obra local, ainda investe em capacitação e deixa o trabalho na região. Programa de capacitação da mão de obra, utilização de veículos elétricos em sua frota. A cidade precisa se transformar em mobilidade elétrica e substituir as despesas com combustíveis fósseis. Então, cada um de nós precisa se importar com a agenda dos governos nesse momento de eleição. E eu deixo aqui meus telefones, meu celular e meu e-mail, se alguém quiser, tá bom? Muito obrigada, PC.